Eu hoje gostava de vos falar sobre uma virtude importante que todos nós devemos ter e que muitas vezes não é fácil. Eu falo por mim, que muitas vezes deparo-me com algumas dificuldades também nesta matéria e por isso é um tema que é importante para mim e importante para todos nós. Acredito que não há nenhum ser humano que não tenha necessidade de melhorar nesta área. Eu falo-vos sobre a paciência. Portanto, o tema de hoje é este: como desenvolver a paciência. Antes de mais, eu vou fazer uma breve introdução, depois farei um pequeno diagnóstico sobre aquilo que desafia a nossa paciência, a todos nós, para que cada um de nós se possa identificar e perceber a que nível é que está, para que perceba a que ponto é que precisa de paciência. Mesmo aqueles mais pacientes seguramente vão perceber que precisam de mais paciência. E depois terminarei com algumas sugestões para nós conseguirmos, de facto, desenvolver mais paciência. John Dewey, um célebre filósofo e pedagogo do século XIX, disse que a virtude mais útil e mais importante no mundo era a paciência. Eu não sei se será bem assim, sei que é das mais importantes, mas não sei se será a mais importante. O que a Bíblia nos diz, que é isso claramente mais importante, por exemplo, em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, é o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu cito de novo: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Ou seja, mais importante do que alguém conseguir conquistar uma cidade é estar paciente. E, portanto, eu acho que isso acontece porque é muito mais difícil mantermos pacientes do que muitas vezes conquistar uma cidade. E por isso é que tem mais valor estar paciente e ser paciente do que o valor de conquistar uma cidade. Isto é muito importante e convém percebermos bem isto, não só pelo grau de dificuldade que a paciência muitas vezes acarreta, mas sobretudo pelo valor que estarmos de uma forma paciente representa aos olhos de Deus, porque é isso que é importante, não é o que a sociedade acha, é aquilo que Deus acha. Li o caso uma vez de um crente que pedia mais paciência a Deus. E então, à medida que orava para ter mais paciência, vinha mais tribulações. E os seus problemas se agudizavam. Ele continuava a orar e os problemas ainda ficavam piores. E ele mais tarde escreveu, no livro que li em tempos, que dizia, e percebeu mais tarde, que Deus lhe estava a responder à oração, como dando-lhe problemas. E ele estava aos poucos a ficar mais paciente. É fácil ser paciente quando tudo está bem. Quando as coisas não estão fáceis, a coisa não é tão fácil. E por vezes somos assim: Senhor, dá-me mais paciência, mas dá-me já. Eu não quero estar à espera. Eu não quero passar pelas dificuldades para poder ter a paciência. Há uma história muito engraçada que eu ouvi numa banda desenhada com duas personagens, a Lucy e o Linus, e eu vou-vos contar a história. A Lucy estava num quadradinho a orar ao lado da cama. E de repente, no outro quadrado, ela se levanta e sai e vai ter com o seu amigo Linus. E diz assim: olha, Linus, eu estava a orar para ter mais paciência, mas eu desisti. E o Linus pergunta-lhe: Lucy, desististe porquê? E a Lucy diz: porque tive medo de ser atendida. E portanto, nós às vezes somos assim. Nós queremos ter paciência, mas até temos medo de pedir, porque sabemos que geralmente aquilo que afina a paciência são as dificuldades. 4 formas de testarmos a nossa paciência. Então vamos fazer o tal diagnóstico. Há 4 coisas que testam a nossa paciência. Primeira, interrupções. Quem nunca foi interrompido e quem nunca se sentiu frustrado perante uma interrupção? Há a célebre história do Johannes Brahms, aquele compositor famosíssimo, que quando fez a música do Brahms Niner, ou a Brahms Lullaby, essa música de embalar, ele demorou 7 anos a fazê-la e a explicação para isso é porque estava sempre a ser interrompido. Foi isso que ele disse. Até os discípulos, e na Bíblia há um versículo, que é uma passagem que se encontra em Mateus 19, 13 a 14, que fala sobre o papel das interrupções como quebra de paciência. Nós vemos os discípulos algo perturbados e revelar alguma falta de paciência quando foram interrompidos uma vez. Quando eventualmente os pais estavam a trazer as crianças perto do Senhor Jesus e eles dizem assim, se calhar aos pais ou aos familiares ou alguém que acompanhava as crianças, o seguinte: não tragam suas crianças a Jesus agora, o mestre está ocupado. Mateus 19, 13 e 14. E portanto nós vemos aqui como a interrupção é muitas vezes um problema e distrai-nos e tira-nos a paciência. Como lidamos com as interrupções? Pensem, cada um de nós. Este é o primeiro teste.
Segundo teste, transtornos. A nossa cultura é imediatista. Nós temos a chamada mentalidade micro-ondas. Queremos tudo para já. É o arroz ao minuto, é o café instantâneo, é a fast food, é a informação na hora e por aí fora. Hoje quase temos um ataque cardíaco quando chegamos ao pé daquelas portas de giratórias e não apanhamos logo a porta. Temos que esperar que a porta gire. E, portanto, nós somos assim. Nós já muitas vezes estamos absorvidos por esta cultura imediatista que não aceita facilmente um transtorno. Em Lucas 10:40, nós vemos o caso de uma mulher que não tinha paciência diante dos transtornos. Jesus vai à casa de Maria e de Marta e Marta está muito ocupada a servir toda aquela gente. Aborrecida e estressada, com o transtorno da visita. Tanto é que chega-se ao pé do Senhor, nesta passagem de Lucas 10:40, e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Ou seja, estás a ver este transtorno todo e não podes pedir para ela me ajudar também? Nós vemos aqui um caso de um transtorno com um foco que pode tirar a paciência. Como é que nós lidamos com os transtornos? Somos pacientes? Obviamente que há muitos casos que tudo, quer as interrupções, ponto número 1, quer ponto número 2, os transtornos, é óbvio que isso nos tira a paciência. O processo aqui, eu estou aqui a fazer aqui um processo para todos percebermos como precisamos de paciência, porque em todas estas áreas nós falhamos, e muitas vezes. Ponto 3, a terceira coisa que nos tira a paciência, irritações. Pequenas coisas da vida que nos irritam. Como é que nós lidamos com isso? Por exemplo, trânsito brutal antes de chegarmos ao trabalho ou trabalho para casa. Telefonemas em horas inconvenientes. Chaves fora do lugar. Comida fria. Pneus furados. WCs ocupados. Vizinhos roqueiros. Quem é que nunca se viu nisto? E outras coisas. Eu acho que cada um de vocês teria a vossa própria lista. Houve uma altura em que Moisés, que era um indivíduo até bastante simpático, acho que seria seguramente, mas muito calmo e paciente, se irritou com o povo. Em Números 20, 10-11. Ele um dia irritou-se com tanta crítica, com tanta queixa, com tanta lamúria, com tanta murmuração, e eu não o censuro por isso, que quando Deus lhe ordenou que apenas mandasse à rocha dar a água, ele bateu na rocha com raiva. E Moisés era paciente. Mas mesmo os pacientes têm os seus limites. Eu gosto muito do exemplo da ostra, que pega no grão de areia que a irrita e transforma numa pérola. E nós devemos encarar os problemas da vida como um grão de areia. E o que é curioso é que depois, quando a pérola é produzida, a irritação, o grão de areia, passa a ter mais valor que a ostra. Ou seja, em teoria, porque na prática isto é bem mais difícil, mas em teoria, há certos problemas na nossa vida que, se forem bem aproveitados por nós, podem se perpetuar no tempo mais do que nós mesmos, como coisas importantes. Vejam o caso da pérola, como sobrepôs à própria ostra, e como a ostra aproveitou um grão de areia, uma irritação, para daí gerar um tesouro. Terceiro motivo de que nos tira a paciência, irritações. Quarto e último por agora, inatividade. Esperar custa. Quem é que nunca se deparou com o facto de estar parado nos semáforos e aquilo de repente dá o verde? Se nós demorarmos 3 segundos para arrancar, o carro atrás começa a apitar. Isto é verdade, isto é frustrante, mas é verdade. Porquê? Porque vivemos uma sociedade que não está disposta a esperar. É tudo já. E a inatividade tira a paciência às pessoas. Havia um homem chamado Jó, que era um homem que não podia fazer mais nada a não ser esperar. Nada estava nas mãos dele. Ele próprio disse isso em Jó 14:14. Todos os dias da minha vida esperaria até que fosse substituído. Todos os dias da minha vida esperaria. Ou seja, ele não podia fazer mais nada a não ser esperar. E a Bíblia diz que quem se apressa erra o caminho. Provérbios 19:2. Há uma importância de aproveitar a espera para tomar boas decisões, para fazer as coisas de forma correta. E quantas vezes a espera tira-nos a paciência? Portanto, são estes quatro problemas na engrenagem, 4 grãos de areia que muitas vezes nos tiram a paciência: as interrupções, os transtornos, as irritações e a inatividade. Feito este pequeno diagnóstico, em que todos nós nos encontramos em cada um deles, com vários pontos,
creio que chegamos à altura em que todos nós podemos dizer que precisamos de paciência e precisamos de mais paciência. Dito isto, 3 passos para poder ganhar mais paciência. Primeiro, desenvolvamos uma nova perspectiva. A raiz da impaciência é o egoísmo. Quando eu estou impaciente, tudo o que vejo são as minhas necessidades, os meus objetivos, as minhas carências, atrapalhando a minha vida. Ou seja, eu fico impaciente porque as coisas não me correm de feição, ou porque há uma coisa que não me está a correr de feição, que são coisas minhas. E procuramos ver a vida mais do ponto de vista dos outros. Se o fizermos, seremos menos impacientes. Por exemplo, eu para ser um bom gestor, eu tenho que me pôr na pele do cliente e perceber quais são as necessidades do cliente, qual é o tipo de produto que o cliente procura, qual é o tipo de preço que ele deseja e outras coisas, muitas mais. E quanto melhor eu fizer esse trabalho, mais sucesso terei como gestor. Um empregado que trabalha por conta de outrem, ele tem que perceber o que é que o patrão pretende, o empregador. E se fizer esse trabalho bem feito, melhor trabalho está a fazer. Um cristão não pode ter uma vida bem-sucedida como cristão se não viver em função dos outros também. E há cada vez mais cristãos impacientes porque há cada vez mais cristãos egoístas. E, portanto, há aqui um nexo de causalidade e uma causa e efeito entre o egoísmo e a falta de paciência. Nós temos que mudar o shift da nossa mente. Pensamos mais nos outros. Se a nossa mente estiver ocupada mais nos outros, nós seremos mais pacientes. Porque o foco gerador de impaciência, muitas vezes, ou grande parte das vezes, é o egoísmo. Portanto, nova perspectiva. 2, segundo passo. E o terceiro será o mais importante, mas quero-vos dar estes 2 passos antes. Segundo passo. E se calhar vocês vão ficar admirados por este segundo passo, mas eu vou-vos dizer na mesma porque é importante e é bíblico. Tenhamos senso de humor. Aprendamos a rir de nós mesmos. Provérbios 14:30 diz: o coração dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo. Há um nexo de causalidade entre termos bem, a nível de saúde, aliás, entre estarmos bem connosco próprios e a própria saúde. Está provado que as pessoas que riem mais, vivem mais. E o humor é claramente um solvente da tensão. E o riso é um amortecedor para os choques da vida. Nós, perante o riso, muitas vezes conseguimos encarar ali os choques de uma forma diferente. Conta-se a história, li um dos livros não sei se foi Rick Warren ou Lee Strobel, em que estava ainda a escrever com a máquina de escrever, aquelas máquinas antigas, e que quando uma pessoa se enganava era a folha toda que ficava estragada. E aconteceu um desses casos, uma coisa super importante, super urgente que ele tinha que fazer, e ele escreve no livro que na altura tive 2 hipóteses. Ou ficar super furioso, impaciente, ou rir-se da desgraça. Ele riu-se da desgraça e sentiu-se bastante melhor. Ele disse: aprendi uma grande lição naquele dia. Eu sei que não é fácil rirmos quando as coisas não correm bem, mas tentemos fazer isso. Seguramente vamos nos sentir melhores. Uma vez perguntaram a Lincoln como é que lidava com o stress da guerra. E ele disse assim: se não fosse o riso, eu não aguentaria. Provérbios 17:22, eu cito: o coração alegre é bom remédio. Acreditem que é um bom remédio. Terceiro passo, então, para nós ganharmos mais paciência. Depender de Deus. Perante as dificuldades, é útil e é avisado, nós temos a noção de que, grande parte das vezes, a solução para as dificuldades não depende de nós. E quando assim é, nós entregarmos o caminho e a solução do problema a Deus é um ato não só de inteligência, mas de profunda sabedoria e de que é tudo para a nossa alma. O depender de Deus não é fácil, porque nós queremos sempre fazer aquilo que pertence a Deus e muitas vezes aquilo que nós temos que fazer não fazemos. Mas depender de Deus é essencial perante as dificuldades e para nos mantermos em paz e para estarmos pacientes. Muitas vezes as soluções não vêm logo. Por exemplo, Noé esperou 120 anos para que chovesse e teve a aturar aquela gente à volta dele durante 120 anos a chamarem-lhe de tudo. Abraão esperou 100 anos para ter um filho. A Bíblia é um livro de espera. E porquê que é um livro de espera? Porque esperar revela a fé e a fé agrada a Deus. E, portanto, Deus coloca-nos em espera para desenvolver a nossa fé. Porque sabe que isso é importante e isso agrada a Deus. A minha lógica é a mesma. Lázaro, e vou-vos dar um exemplo bíblico, era um amigo de Jesus Cristo. Mas ele era amado por Jesus Cristo. E quando ficou doente, suas irmãs enviaram-lhe um recado a Jesus, e dizendo, João 11:3, Senhor, aquele a quem amas
está doente. A Bíblia diz-nos que o Senhor Jesus, ao saber disso, ficou deliberadamente mais 2 dias e antes de partir para Betânia. Ele demorou, mas ele não chegou tarde. Ele, quando chegou, apenas disse isso: Lázaro, sai para fora. E Lázaro reviveu. Ou seja, ele demorou um pouco mais de tempo do que aquilo que as irmãs desejariam. Mas nem por isso podemos deduzir que ele chegou tarde, porque Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa, Ele chega sempre na hora. Então, o desafio que eu vos quero deixar é este. É o que está aí no Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera por Ele com paciência. Que seja esse o nosso objetivo, que possamos perceber que temos muitas falhas nesta matéria e aquele diagnóstico daquelas 4 coisas que nos tiram a paciência, nós podemos perceber como nos identificamos em todos eles e que possamos ganhar uma nova perspectiva menos egoísta, mais pensando nos outros, e aí vamos ver os nossos problemas de outra forma, que possamos dar outra importância ao riso no meio das desgraças e tentarmos rir um bocadinho mais e, sobretudo, que possamos depender de Deus, porque Ele, e somente Ele, pode nos dar forças para aguentarmos o embate. Que o Senhor nos abençoe.